Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, para orar em teu favor. E você que está acompanhando essa saga, né, vamos dizer assim, essa história de Jacó, é uma história muito interessante. E assim, você já acompanhou o nascimento de Jacó, como que foi quando ele estava dentro do ventre, onde havia ali uma guerra muito grande entre os dois irmãos. E você viu toda a história ao qual o seu irmão Esaú vendeu o direito de primogenitura. Você viu o que Jacó fez para poder tomar posse do direito de primogenitura, ao qual o seu pai Isaque o abençoou. E aqui ele foi designado para ir embora de casa, fugindo do irmão, com medo do irmão tirar a sua própria vida, porque o irmão havia se revoltado contra ele. E nós vamos dar continuidade hoje essa história. E é uma história que assim, do meio para o fim, vai chamar muito a tua atenção, da forma o qual Jacó ele usou de sabedoria para poder enriquecer, para poder prosperar. Você vai ver que em apenas uma ideia foi o suficiente para que Deus o abençoasse. Na verdade, a ideia veio do próprio Deus, porque quando nós temos uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, um voto com Deus, de obedecer a Deus, até aquilo que era para dar errado, dá certo. Você conheceu, você viu toda a história. Nós estamos hoje, foi domingo, segunda, e hoje, terça-feira, você vai acompanhar agora a fuga de Jacó. Você vai acompanhar agora a fuga de Jacó. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 28. A fuga de Jacó. Isaque chamou a Jacó, tendo-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Quer dizer, a mesma promessa que Deus havia feito para Abraão estava sendo também transferida para Jacó, como foi transferida para Isaque, filho de Abraão, agora está sendo transferida para Jacó. Quer dizer, é a bênção do pai, do avô e do bisavô. A bênção de Abraão, que era o pai, a bênção de Isaque, que era o filho, e abençoando também a Jacó. O pai e o avô, ele recebendo a bênção do pai e do avô. Então assim, havia a bênção da descendência, a bênção passando de geração em geração. Assim também como tem pessoas que ela passa por problema de maldição hereditária, que a maldição vai passando de geração em geração, sendo que aqui era a bênção passando de geração a geração. E continuando aqui, diz assim, no versículo 5: assim despediu Isaque a Jacó, que se foi para Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoou a Jacó, e o enviaram a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si. E vendo que
ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher entre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, foi para Padã Arã. Quer dizer, Jacó poderia não ter obedecido. Mas ele optou em obedecer. Às vezes o que falta da parte de muitas pessoas é a obediência dela a Deus. Sabe, a tua obediência a Deus, tu obedecer a palavra de Deus vai fazer muita diferença na tua vida. Perfeito você não vai ser, erro você vai ter, mas a tua obediência vai fazer muita diferença na tua vida. E diz assim, no versículo 8: sabendo também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou para mulher Amalete, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote, a visão da escada. Aí Jacó já partiu, obedecendo a seu pai e a sua mãe. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez a seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Jacó, ele caminhando da sua casa de Beceba e foi para Arã, no meio do caminho, o sol, a tarde chegou, o sol estava chegando ao seu percurso final e foi anoitecendo. E ali ele dormiu ali ao relento. Ali ele pegou uma pedra do lugar que ele viu, colocou como travesseiro, colocou a cabeça e dormiu. E ali, quando ele dormiu, ele sonhou. Ali ele sonhou, como está escrito aqui, ali ele sonhou, e sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Mas anjos não voam? O porquê da escada? O porquê que a escada estava ali? O porquê que a escada estava ali? Deus, ele quis ali mostrar para Jacó, e hoje mostrar para a gente também, que nós vamos chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar. Mas como que nós vamos chegar? Da noite para o dia? Não, nós vamos chegar degrau por degrau, nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu. A promessa de Deus vai se cumprir degrau por degrau, não é da noite para o dia. E diz assim, no versículo 14, aliás, no versículo 13: perto dele estava o Senhor e lhe disse, olha o que Deus falou para ele quando ele sonhou: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque a ti não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Você vê que quando ele dormiu, Deus, ele apresentou ali as promessas para Jacó. Deus fez as promessas para Jacó. Eu sempre falo o seguinte: nós vivemos pela promessa de Deus.
No dia que você entender que você vive pela promessa de Deus e que a promessa, para se cumprir, você tem que fazer a sua parte, você tem que obedecer a Deus, você tem que acreditar, você tem que fazer uso da sua fé, você vai ver o poder de Deus se manifestar na tua vida, você vai ver o agir de Deus mudar a tua história, o rumo da tua vida, o rumo da tua história. Tem pessoas que a vida dela é uma página em branco, ela não tem história para contar. Ela não tem história, por quê? Porque falta da parte dela obediência, falta da parte dela aprender a viver a fé, a confiar em Deus. A partir do momento que você passa a confiar em Deus, a partir do momento que você acredita na palavra de Deus, você passa a ver o agir desse Deus na tua vida. Não é difícil Deus mudar a tua história. Você vê que Deus se manifestou para Jacó aqui em sonho e apresentou para ele promessas. Jacó, ele não viu o paralítico levantar, Jacó não viu o cego enxergar, Jacó não viu o leproso ser purificado, não. E você já viu tudo isso, você já viu tudo isso acontecer. Jacó só tinha conhecimento da história do seu pai e do seu avô Abraão, só tinha conhecimento disso. Abraão saiu de casa com a ordem de Deus. Ele saiu de casa e foi para a terra que Deus iria mostrar. Foi para a terra que Deus iria mostrar. Isaac na terra dos inimigos. Aliás, começou da sua mãe, né? A mãe dele, o qual não podia ter filho, e Deus abençoou. Ela era estéril e ela engravidou. Isaac, o qual na terra dos inimigos prosperou. Então ele tinha como referência o seu pai e o seu avô. Ele tinha como referência. Então ele, tendo essa referência do seu pai e do seu avô, ele recebendo de Deus essa promessa, diz assim, ó, vamos continuar aqui no versículo 16, no capítulo 28, versículo 16 do livro de Gênesis. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo diz: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. Ele pegou aquela pedra, aquela pedra estava deitada, colocou aquela pedra em pé, colocou ela como coluna, e sobre aquela pedra ele derramou ali o azeite. Sobre aquela pedra ele derramou o azeite, ele fez ali uma oferta. O azeite na época era uma moeda de troca. O azeite era uma garantia que ele tinha entre a casa dele e entre a casa do seu tio. Era a garantia de sobrevivência que ele tinha para trocar pelo alimento. E ali ele ofertou, a única garantia que ele tinha, ele ofertou naquela pedra, o qual ele colocou ali como coluna. Ele ofertou aquele azeite ali para Deus, como, em outras palavras: meu Deus, eu creio na promessa ou nas promessas que o Senhor está me fazendo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. A minha fé eu estou depositando aqui, ó. Aqui eu estou falando para o Senhor com atitude, porque a fé sem obra ela é morta. Aqui eu estou mostrando para o Senhor com atitude que eu creio na promessa do Senhor. Eu sei que vai se cumprir, na hora certa vai se cumprir. O Senhor não vai me abandonar, pelo contrário, o Senhor vai me honrar. O Senhor vai me honrar. E diz assim, ó, ao lugar, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna, cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Jacó fez um voto. Olha a força que tem o voto com Deus. Olha a força que tem o voto com Deus. Deus quer e Deus vai mudar a tua história. Deus quer, você tem que acreditar que Deus vai mudar a tua história. Fez um voto com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que me prendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Espera aí. Então o Senhor será o meu Deus. Então quer dizer que até a hora do voto, Jacó
ainda não tinha, como é que eu posso dizer para você, uma experiência com Deus. Ele não tinha uma experiência com Deus, embora ele nasceu num berço evangélico, porque ele tinha o seu avô Abraão e tinha o seu pai Isaque. Duas referências, dois homens de Deus, mas Jacó até então não tinha a sua experiência com Deus. E a nossa experiência com Deus, ela vem justamente numa situação como essa, no deserto. Ele saiu de casa fugido, com medo de morrer. Ele saiu de casa fugido, e no meio do deserto, porque ele dormiu no deserto, no meio do deserto, Deus apareceu para ele, e ali ele fez um voto com Deus. Ali ele fez uma aliança com Deus. E olha o que, não sei se está dando para você entender. Olha o que Jacó falou aqui, ó. O que Jacó falou? Fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me prendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele ainda não tinha uma experiência com Deus. A partir daqui, ele passou a ter uma experiência com Deus, e Deus passou a ser com ele. Deus passou a ser com ele. A prova é que ele passou a obedecer a Deus ali, que ele fala assim, ó: e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele passou a ter uma experiência com Deus, passou a ser dizimista fiel, passou a obedecer a Deus ali. Deus passou a ser o Deus dele. Deus não passou a ser apenas o Deus do avô Abraão, ou apenas o Deus do pai Isaque, não, mas também passou a ser o Deus dele. De repente você tem ouvido falar do Deus do apóstolo Valdemiro Santiago, você tem ouvido falar do Deus da bispa Franciléia, do Deus do bispo Jorge, do Deus do bispo Mauri, do Deus do bispo Fred, do Deus do pastor A, do pastor B. Você tem ouvido falar, mas você ainda não tem a tua experiência com Deus, você ainda não tem um compromisso, uma aliança com Deus. Você ainda não tem essa aliança com Deus. Jacó, ele tinha ouvido falar, ele tinha como referência o seu avô e o seu pai. Você tem como referência os homens de Deus da atualidade. Você tem como referência. Mas até então você não tem uma aliança, você ainda não tem uma experiência com Deus. Você vê que Jacó, a partir de hoje o Senhor vai ser o meu Deus. O Senhor vai ser o meu Deus. É o que tem faltado na vida de muitas pessoas. É o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Elas passar a obedecer a Deus. Faça um voto com Deus aí onde você está. Nós estamos vivendo essa semana aqui uma fé. A fé de Jacó, o voto de Jacó. O voto de Jacó. Deus pode, Deus quer e vai mudar a tua história. Acredite, tome posse. Tome posse no nome do Senhor Jesus. Então, ficamos por aqui e amanhã nós vamos dar continuidade, tá? Amanhã não perde. Se você perdeu a live de ontem, vai lá e procura lá e assiste. Assiste para você poder entender toda a história de Jacó. A história de Jacó é uma história fantástica. É uma história fantástica a história de Jacó. Deus, ele vai abençoar a tua vida através dessa palavra, vai despertar a tua fé. Eu tenho certeza que vai despertar a tua fé, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu determino o milagre, eu determino a bênção do Senhor na vida dessa pessoa, e que através desse estudo que nós estamos fazendo da história de Jacó, meu Deus, desperta a fé dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, e esse mês será o mês de vitória, será o mês de milagre, porque nós vamos viver a fé. Nós vamos viver a fé, meu Pai. Eu tenho certeza de que o teu nome será glorificado na vida dessa pessoa. Diga junto comigo, meu Deus. Diga, meu Deus. Diga, eu vou viver essa fé. E esse mês será o mês de vitória na minha vida, no nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal. Se você gostou da palavra, compartilha com seu amigo, compartilha com seu familiar, compartilha nos seus grupos aí de trabalho, de piada que você se encontra, e vamos levar essa mensagem para mais pessoas no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Ó,
Um beijo no teu coração, que Deus abençoe. E amanhã eu te aguardo, tá bom? No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe no nome de Jesus. E domingo, não falte domingo na igreja. O grande clamor pelos dizimistas, com a consagração dos dizimistas no nome de Jesus. Que Deus abençoe.